Leoneide Florencio esperou 7 anos para assistir à condenação dos assassinos do filho Diego, morto em 23 de junho de 2007. A mãe tem lembranças que o tempo não consegue apagar, mas a dor maior foi a demora entre o dia do crime e o julgamento. E o pior, os assassinos do filho não foram presos, deixaram o tribunal pela porta da frente. Não foi feita a justiça porque os réus, eles estão soltos até hoje. O julgamento foi 13 de maio de 2014, já estamos hoje no dia 4 de agosto de 2015 e eles continuam soltos. Não foram presos e continuam recorrendo. Foi recorrer já aqui na primeira instância e agora está no Supremo. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um homicídio no país demora em média 7 anos e 3 meses para chegar ao júri. Daí se reforça uma sensação, a de que a justiça tarda e falha quando o assunto é impunidade. Para este advogado criminalista, a lei brasileira permite muitos recursos jurídicos e facilita arrastar um processo por anos. Há uma fórmula que se ensina em direito, diz que justiça tardia não falha, não é assim. Justiça tardia é a mesma coisa que negação à justiça. Então, um processo demorado, ele traz agruras e traz aspectos negativos, não só para a sociedade, como também para aquela pessoa que é presa. Imagina a família que teve uma pessoa brutalmente assassinada, cujo julgamento de alguém vai acontecer, por exemplo, há 8 anos depois. Lembrando que após o julgamento é possível o oferecimento do recurso, é possível que o processo seja nulo também, é possível o oferecimento de alguns instrumentos que fazem com que o processo seja atrasado, que o ato processual seja praticado mais uma vez. Então, ele é um risco, ele é algo negativo, não só para a sociedade e para a família de alguém que se foi, como também em relação ao preso. Por que isso é um aspecto negativo? Imagine que alguém, como já aconteceu ano passado, tenha praticado um crime em 81, cujo júri aconteceu em 2014. Imagine que alguém praticou um crime e 29 anos depois venha a ser punido. Significa que você vai punir alguém que não existe mais. Porque aquela pessoa que praticou um crime há 30 anos atrás, certamente não é a pessoa que está hoje, estabelecida, com família, certamente arrependida em relação a algum ato que praticou. Então, isso é ruim não só para a sociedade, como também em relação ao preso. A presidente da Associação dos Magistrados de Alagoas diz que a demora não é do judiciário. De acordo com ela, órgãos como polícia, perícia, defensoria pública, por exemplo, têm prazos para o envio de documentos que estarão nos processos. Digo a você, Eudila, que eu acho que isso não é a regra. Esse tempo de 7 anos, ele certamente não é a regra, ele é a exceção. Processos que são muitas vezes muito rumorosos, muito difíceis, com vamos dizer, incidente de sanidade mental, com laudos difíceis de serem feitos, isso pode acontecer, mas não é a regra, isso aí eu tenho absoluta certeza. E claro que o judiciário está absolutamente assoberbado, tanto pela quantidade de crime, a violência aumentando, como na área civil pela quantidade de litígios. Então, a litigância está imensa e realmente a sociedade não está tendo essa velocidade que precisa e que tem direito. No caso dos processos criminais, mesmo que não seja a regra, que esse tempo de 7 anos seja uma exceção, evidentemente que alguns processos duram até mais do que isso, eu posso lhe dizer que há outros fatores externos, que não dizem respeito ao judiciário, que não dependem do judiciário, que fazem com que um processo criminal possa demorar. Por exemplo, o processo só chega na mão do juiz, ele só caminha quando o Ministério Público começa a caminhar como ação, quando o Ministério Público oferece a denúncia. E aí, o inquérito policial, que é feito na delegacia, que é o início, como você disse, quando o corpo está estendido, aí vai se iniciar o inquérito policial, ele pode voltar muitas vezes para a delegacia, porque o promotor pede diligência, porque não se sentiu ainda completamente pronto para oferecer a denúncia. Então, isso já demora muito. Eu tenho colegas que dizem que os inquéritos, às vezes, demoram até 1 ano ou mais de 1 ano para chegarem ao Ministério, ao juiz. Então, isso já é uma grande demora. Fica para Leoneide a espera de uma justiça mais justa. E a justiça que não existe. Justiça neste país não existe justiça.